Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a psicografia. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveita após o término desse vídeo, assista até o final e você vai se inscrever aí apertando o sininho para receber as nossas notificações. Eu estou fazendo um estudo aqui sobre a psicografia, são vários vídeos, né? É uma nova playlist e você aproveita a oportunidade para assistir todas. Eu estou falando sobre a minha experiência com a psicografia, como ela acontece, até mesmo outras pessoas, né, que nos procuram para saber detalhes de como acontece a psicografia e a gente está aqui, né? Eu resolvi fazer esses vídeos justamente para tirar dúvida das pessoas que buscam na psicografia, especificamente atrás, ou seja, em busca de uma carta consoladora, né, a carta psicografada, como é muito conhecida como carta consoladora, para diminuir as suas dores, né, a saudade, a dor, a angústia, a ansiedade, né, após a partida de um familiar. E aqui eu escolhi o capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo, o Consolador. Sempre eu estou trazendo um trechinho do Evangelho, um trechinho do Livro dos Espíritos, porque exemplifica muito bem sobre essa questão da psicografia. E aqui eu tirei o item 7, quando ele nos convida, né, a falar sobre essa questão da cura interior, né, da nossa cura espiritual. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Quem são essas pessoas? Elas chegam por meio de uma carta, por meio de uma mensagem, né? No momento que você participa de um grupo mediúnico, de uma reunião séria, através da psicofonia, através da psicografia, através da vidência, esse espírito pode ser esclarecido para mudar de ideia, se arrepender para um pedido de desculpa e um pedido de perdão para quem ele magoou na terra. Veja bem, por isso Cristo diz: eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Essas pessoas necessitadas, elas chegam, né, devagarzinho, vai criando uma afinidade fluídica com o médium, porque ele não chega de supetão e ele não transmite o recado assim em cima da bucha, digamos assim. Não. Aquilo tudo é preparado por uma equipe espiritual e no momento em que o espírito recebe a permissão e que o médium está preparado, ele traz até a sua sintonia para esclarecê-lo com muito amor. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Isso mesmo. A nossa realização, a nossa felicidade momentânea que a gente tem aqui na Terra com os prazeres, né, materiais, são diferentes dos prazeres espirituais. Às vezes a gente renuncia, né, um fim de semana para visitar uma casa espírita, para levar um lanche para aquelas pessoas necessitadas. Você está ganhando muito realizando esse trabalho. Mas tem pessoas que é incapaz de fazer isso, como ele diz aqui. O mundo terreno é incapaz de dá-las, né? Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Veja bem, e qual é o chamado? A capacitação, o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento daquilo que você ainda necessita para servir na obra dele. E tudo isso é fundamental. Sabe qual é o motivo disso? A reforma interior. Quando você fala em reforma íntima, a gente vai dizer: ah, Nancy, eu não dou conta. O que é reforma íntima? Pois é, tem quanto tempo que você está tentando reformar a sua casa e não consegue? É isso? Mas se eu não consigo reformar porque eu quero fazer tudo de uma vez. Não! A gente tem que fazer devagar. Primeiro, eu vou trabalhar, buscar recursos, depois eu vou comprar o material e por último eu vou construir o quê? Os valores para ir em busca de um profissional para fazer o meu trabalho. Mas se eu fizer tudo pela metade, depois eu vou retornar e fazer tudo novamente. É igual a reforma íntima. Eu vou tirando aqui um pouquinho do perdão, um
pouquinho daquela mágoa, né? Um pouquinho daquele dissabor, né? Aqueles dissabores da vida que a gente passa, aquela falta de tolerância, a falta de amor, né? A falta de credibilidade no seu trabalho. Tudo isso você vai retirar devagar, mas quem tem que fazer é você. Isso é reforma íntima. E aqui ele diz que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua lei divina, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venha a vós, porque me chamastes. E aqui eu vou complementar com vocês essa questão quando ele diz ali, invocai-o do fundo do coração. Na revista espírita, Allan Kardec, quando desencarnava um irmão da sociedade parisiense, ele no dia seguinte estava lá na sociedade, evocando esse espírito para que ele trouxesse as suas primeiras impressões no mundo espiritual, que está lá na revista espírita, para quem ainda não leu. Os depoimentos daqueles espíritos amigos que nos serviram muito durante o nosso processo, né, de aprendizado, de capacitação e de formação da doutrina espírita. Se você não gosta do nome daquele livro, que também tem os mesmos depoimentos, chamados de Céu e Inferno, leia a revista espírita. Aproveita, numa dessas revistas, lá tem um poema, uma mensagem linda do Vitor Hugo, que ele faz no momento do desencarne de uma jovem, chamada Emily. Então, essa jovem, enquanto ele fazia esse discurso, lá nos derradeiros momentos dela, numa sala, né, com os seus parentes e amigos, para dali partir para os derradeiros momentos no cemitério, assim que ele termina o discurso, no dia seguinte, ela está lá na sociedade parisiense agradecendo. Eu estava ao seu lado, ouvindo a homenagem póstuma à minha pessoa, agradecendo a todas aquelas pessoas. Então, temos também um outro exemplo, que foi Caiba Schutel, quando ele desencarnou, o bandeirante do espiritismo, como foi conhecido aqui no Brasil. Conhecido aqui na Terra, aliás. Então, nesse momento, o bandeirante do espiritismo parte, e ali naqueles derradeiros momentos, no caixão, estava um irmãozinho do lado dele, né, que participava lá dos encontros na Casa Espírita, no grupo que ele fundou. E naquele momento, esse irmão da passividade com ele disse: irmão, viverei eternamente como espírito eterno. Da passividade ali, imediatamente antes mesmo de ser enterrado, como a gente fala aqui na Terra. Então, tudo isso é possível. O espírito, quando ele tem a permissão, eu costumo falar que eu não gosto muito de velório. Às vezes eu chego numa capela, eu olho as pessoas, mas o espírito vem para perto de mim, conversar comigo, contar a sua história, falar daquelas pessoas que estão ali, agradecer aquelas pessoas, mas a gente não vai transmitir esse recado para uma pessoa, né? Mas por isso, o médium, né, evangelizado, que tem essa sensibilidade, né, como eu sempre falo, lá no cemitério, na capela, a gente já recebe, né, as primeiras impressões do espírito, já até mesmo ali com a equipe espiritual, ele já traz detalhes daquilo. E para complementar aqui, na maioria das pessoas que frequentam outras religiões, tem conhecimento de que somente o espiritismo proporciona esse reencontro familiar entre os dois mundos. Não importa se ele é evangélico, se ele é católico, se ele pertence à renovação carismática, o espiritualismo. Ele sabe que é o espiritismo que vai lhe proporcionar esse mecanismo, esse fenômeno de materialização que chama tanto atenção. Então, quando a gente escreve tão rápido, aquilo chama tanto atenção, tá, pessoal? Quando eu coloco as pessoas perto de mim, assim, às vezes acontece no abacateiro, quando eu psicografo ao vivo, né, assim, presencial com as pessoas, eu faço questão de colocar ele do meu lado, sabe por quê? Porque a dúvida é enorme. E ele ali, perto de mim, ele vai observando que eu não tenho condições de formular um parágrafo. Não dá tempo de construir aquilo na minha mente. Entendeu? E aqui ele continua. É por meio de uma
é por meio de um coração saudoso que acontece esse despertar. Então, como é que você encontrou a Nancy ou um outro médium qualquer, né, aqui no planeta Terra, que são muitos? Como é que você encontrou essa pessoa para escrever a carta do seu ente querido? Você escolheu a dedo? Não, o seu ente querido lá do outro lado, evangelizado, preparado, aceitou a partida dele, já se adaptou, está bem melhor, recebeu a permissão para lhe mandar notícias, ele vai em busca do local mais próximo para que seu ente querido encontre. Como o meu trabalho é online, né? Acontece virtualmente aqui nas redes sociais, é muito mais fácil você encontrar a Nancy. Então, o seu ente querido, ele vai guiando você a fazer uma busca aí na internet, no Instagram, no Facebook, no Telegram, né? No meu canal no YouTube. Então, você vai encontrando vários, não tem só a Nancy, tem vários. Mas, de repente, a afinidade do seu ente querido, seu familiar no mundo espiritual foi comigo. E eis que no dia, né, na véspera do nosso trabalho, na madrugada, eu já recebo ele na minha sintonia, durante aquela reunião que é realizada com a minha equipe espiritual, para que eu possa ouvir, né, o seu relato para colocar no papel. É assim que acontece. Às vezes, nos deparamos com pessoas que nos procuram pela primeira vez, chegam desconfiados e percebem a simplicidade encontrada no ambiente. Gente, nós não somos estrelas. Somos espíritas altamente endividados com o nosso comprometimento aqui na Terra, né? Com a nossa aptidão. E essa nossa aptidão, a gente pode usar ela da maneira que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Você pode servir a caridade ou não. Os nossos talentos estão aí, como Cristo falou, né? Multiplique seus talentos, não enterre-os. Então, nesse momento, eu convido você a refletir. Se você for um médium, se você é um irmão que despertou agora para estudar sobre o espiritismo, sobre mediunidade, busque uma casa espírita para você fazer a sua formação, porque se você for um desses escolhidos, você vai observando que a sua rapidez ali em imprimir aquelas coisas que você vai estudando é muito rápido. Entendeu? Então pois o espírita evangelizado, ele trabalha onde ele tiver condições. Que seja num grupo, ou uma casa espírita, ou no modo virtual, como o meu trabalho vem acontecendo. Eu venho trabalhando virtualmente já há quase 10 anos, entendeu? Então, eu me adaptei ao modo virtual, não tem nenhuma diferença, porque o espírito, quando ele quer falar ao seu ente querido, ele vai guiando o coração até ele encontrar a Nancy nas redes sociais. Como acontece muito, né? Essa semana mesmo teve uma seguidora que a mãe dela estava na UTI, aliás, ainda está na UTI, tá? Teve um AVC, se não me engano. E aí ela disse que lá sentiu o avô dela, o familiar ali próximo, ele quer me contar alguma coisa. E ela me encontra nas redes sociais. Na noite seguinte, eu já recebo a carta desse irmão. Ele disse, não, fui eu quem guiei, porque era aqui o lugar mais próximo que eu ia conseguir enviar esse recado para minha filha para diminuir a sua angústia, né, que estava no seu coração. Então, meus irmãos, é assim que acontece a construção de uma carta entre ambas as partes, tanto quem está aqui na Terra como quem está no mundo espiritual. Mas, para que seja realizado, seguindo as diretrizes de segurança, tem que buscar no conhecimento as condições para servir com equilíbrio e responsabilidade. Você não vai sair por aí à torta, à direita, como se fala aí no dito popular, né? Escrevendo qualquer coisa. Não, não é assim. Caso você faça uma visita, uma implantação de um evangelho no lar, na casa de um familiar, de uma pessoa, até mesmo de um colega espírita, lá você recebe uma carta, uma mensagem normal, entendeu? Agora, você não vai fazer disso um comércio, né? Ah, eu vou visitar uma família tal, porque eu recebi o ente querido na minha sintonia, vou lá na casa dela, vou ficar hospedado lá, vou escrever a carta do familiar dela, tipo assim, é um privilégio, e ela vai me pagar por isso. Não, não é assim. Você só vai aonde a espiritualidade permite. Às vezes você faz tantos planos, nossa, já fiz tanto plano de ir na casa de fulana e não dá certo. Porque às vezes não chegou a hora, né? Às vezes a pessoa ficou seu amigo apenas por interesse. Isso acontece.
acontece muito, entendeu? O meu exemplo, né, com essa capacitação que eu fiz e continuo fazendo com a equipe espiritual, que me traz essa fonte de conhecimento para conversar com vocês sobre a carta, principalmente sobre o apoio que eu recebo dessa equipe espiritual que coordena a minha tarefa. Eu tenho um apoio dessa equipe porque sem ela eu não poderia realizar esse trabalho, principalmente virtual. Então eu confio, né, nesse coordenador da minha tarefa, que é o nosso querido e amado Jerônimo Mendonça Ribeiro. Para quem não conhece, busque aí na internet quem foi o gigante deitado. Esse irmão que toca no seu coração, que carrega o seu filho, o seu irmão, o seu esposo, o seu parente, o seu familiar no colo, para trazer até a minha sintonia, para dizer aquilo que é permitido no momento oportuno. Irmãos, na hora da dor, a barreira da religião, ela é rompida. Não existe essa questão de religião, porque o cara é evangélico, porque aquela família é católica, porque eles não acreditam. Eles vão ser tocados no coração deles. Não importa. Um dia eles vão entender por que aquela carta chegou. E aí alguém diz, nossa, Nancy, poderia ter sido outra família. Não, o contemplado é ele. Chegou a vez dele também. Quando a dor bate, não importa o local. Tem pessoas que viajam quilômetros para assistir uma reunião de psicografia e retornam sem a carta. Sabe por quê? Porque às vezes não era o momento. À medida que você vai viajando, vai participando desses encontros, principalmente presencial, que é maravilhoso, justamente para você passar por essa preparação. Será se você está preparada para receber uma carta do seu familiar? Será se o que ele vai falar para você, você vai gostar? Será se o que ele vem trazer de conteúdo para aquela carta vai te servir de aprendizado, de evolução, de gratidão? Por tudo que você passou, por tudo que vocês dois, né, que vocês passaram aqui na Terra. Então, tudo isso tem um propósito. A carta, ela tem várias oportunidades de crescimento justamente em cada parágrafo lido. E esse crescimento, ele parte do princípio de que você era o maior necessitado para entender, nas entrelinhas dela, a sua interpretação. Quando a dor bate à nossa porta, por meio de um retorno de um familiar ao mundo espiritual, o sentimento acontece com o rico e com o pobre. O mesmo sentimento, a mesma dor, a mesma dificuldade é sentida tanto na casa do rico como na casa do pobre. Porém, ao chegar ao mundo espiritual, ele não é discriminado. Da mesma maneira que um é recebido, o outro também. Veja bem, o que conta é o bem que você fez. Foram as suas atitudes, o seu comportamento. Com todos aqueles que você teve a oportunidade de reajustar as suas provas aqui na Terra. Se você deu conta realmente de passar por essa dificuldade e não reclamou tanto. Se você foi fiel aos seus princípios. Se você percebeu a sua mudança com essa família que você implorou aqui na Terra. Então tudo isso, gente, está ali numa carta. Imagina que a carta é realmente um remédio eficaz para curar feridas profundas. Somos filhos de Deus e a misericórdia divina, ela existe para todos os filhos. E o único caminho, meus irmãos, é o caminho do aprendizado. É o caminho do autoconhecimento. É aperfeiçoar cada dia aí, estudando um livro. Que seja, nas horas mais difíceis, tira um tempinho. A gente sabe que é difícil, até eu mesmo tenho dificuldades. Às vezes eu começo a ler um livro, poxa, eu queria terminar aquele livro numa semana e não consegui, porque foram tantos imprevistos que eu tive que passar por esses perrengues também que a gente passa. Não dei conta de administrar e eu preciso retornar. Eu preciso recomeçar. E aí eu aproveito essa oportunidade para lhe fazer um convite. Conheça o Livro dos Espíritos. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tudo isso não está... Kardec nos conta que qualquer pessoa pode adquirir e ler. Isso não está endereçado somente aos espíritas. Porém, foi no Espiritismo que houve essa compilação para que fosse publicado, né, essas obras basilares do Espiritismo como sendo o método ditado pelos espíritos
que foram homens que um dia estiveram na terra e tiveram a oportunidade de nos ajudar de lá para cá. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigado por nos seguir e nos encontrar. Assiste também as nossas playlists do Evangelho Sementes, do Evangelho quando eu estou analisando cartas. E você vai aprender um pouquinho a cada dia. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.